Mas esse texto, ele tem 3 orações que eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa noite. A primeira oração que nós vemos no texto é a oração dos demônios. Quando Jesus desce do barco para a terra, saiu no encontro, vindo da cidade, um homem possesso de demônios. No verso 28, os demônios se curvam diante de Jesus e diz: o quê? E quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e exclamando, dizendo com grande voz: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Os demônios, eles reconhecem o Filho de Deus. E eles adoram a Deus. E toda vez que você vê um demônio se deparando com o Filho de Deus, a primeira coisa que eles faziam era se curvar na presença do Todo-Poderoso. Quando Paulo e Silas estavam numa determinada cidade, uma jovem possessa de demônios corria atrás deles dois, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Satanás conhece Jesus, Satanás conhece o Todo-Poderoso e conhece os servos do Todo-Poderoso. Quando os filhos de Coré foram expulsar um demônio e eles não conseguiam expulsar, e eles disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O endemoniado virou-se para aqueles homens e disse: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas não sei quem são vocês. Amados, quando você está na presença de Deus, até os demônios vão reconhecer o teu brilho. Quando você de fato está na presença do Altíssimo, até Satanás reconhecerá a sua autoridade espiritual. Porque é assim que a Bíblia ensina, é assim que a Bíblia diz. Os demônios prostraram-se e reconheceram a soberania de Deus. Os únicos seres da natureza que desafiam Deus, que confrontam Deus, que colocam o dedo, apontam para Deus, somos nós, os seres humanos. Os demônios se curvam. A natureza se curva. Quando Deus fala, a natureza atende. Mas nós confrontamos Deus, negamos a sua palavra e rejeitamos aquilo que Ele tem para nos oferecer. Os demônios, eles conhecem a realidade do inferno. Olha a oração deles. E rogaram-lhe que não lhe mandasse para o abismo. Os demônios preferiam ir para qualquer outro lugar, menos para o inferno. Se nós tivéssemos essa mesma sabedoria, nós preferiríamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso e jamais queríamos estar no inferno. Os demônios sabem que o inferno existe. E nós negamos, embora a palavra de Deus confirme, nós temos a tendência, a igreja continua negando que o inferno não é real. E ele é real. Quer você queira, quer não. Quer você creia, quer não. Isso não vai mudar em absolutamente nada. Por isso, nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque podemos estar indo para a perdição eterna. Satanás tem ensinado, através da tela dos nossos celulares, que o inferno não existe. Que o inferno é aqui na terra. Que o inferno são os outros. Que o inferno é uma história criada. Mas os demônios correram para Jesus e disseram: não nos mande para o inferno. Não nos mande para o abismo. Andava ali pastando nos montes uma vara e muitos porcos, e eles rogaram que lhe concedessem entrar neles, e Jesus lhes concedeu. Irmãos, por qual motivo os demônios pediram para ir para os porcos? A única coisa que nós podemos dizer é que na nossa ignorância, no nosso conhecimento, nós não sabemos o porquê. E não adianta ficar especulando. Mas isso nos mostra que ele só age com a permissão de Deus. Que até para possuir um animal, Deus tinha que permitir. Que até para possuir um animal racional, Ele só fará com a permissão do Todo-Poderoso. Aquele a quem o diabo controla, esse irá correr de um lado para o outro, até se destruir, como aquele homem fazia.
Quando eles possuíram os porcos imediatamente saíram e caíram num desfiladeiro e morreram afogados. Aqueles que o Satanás domina, esses irão buscar a morte o tempo inteiro. E eles não pararão, e eles correrão até a perdição final, caso o Senhor Todo-Poderoso não intervenha. Mas você e eu, que somos servos do Deus Altíssimo, tem uma palavra maravilhosa para mim e para você. 1 João 5,18. Olha que coisa maravilhosa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E aí a versão mais apropriada é: não vive na prática do pecado. Mas o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. Eu sou selado com o Espírito Santo de Deus. E Satanás não pode me tocar. Ele pode me oprimir, ele pode armar situações, mas jamais oprimir, jamais possuir um servo do Todo-Poderoso. O diabo não pode possuir nem mesmo um pouco sem a permissão do Todo-Poderoso. Quanto mais o Filho de Deus, quanto mais alguém que foi eleito, que foi selado com o Espírito Santo da promessa. E Deus atendeu a oração dos demônios, a oração de uma legião de demônios. E se Deus atendeu a oração de um demônio, Ele vai atender a sua e a minha. Sabe por quê? Porque Ele mesmo determinou que eu orasse a Ele. Ele nunca, não existe nenhum texto na Bíblia, Deus determinando que os demônios orassem. Mas tem textos na Bíblia, para mim e para você, Deus mandando eu e você orarmos. Jeremias 33:3. Olha o que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus está dizendo: clama e busca, fala comigo, expõe as tuas dores, as tuas angústias. Jeremias 29, 12, 13. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então Deus está dizendo que eu posso me aproximar dele. Deus está dizendo que eu posso estar na presença dele. Deus está dizendo que na oração eu posso estar diante do Todo-Poderoso. Em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graças. Vem orar. Vem colocar o teu pedido no altar de Deus. Vem para o grupo de oração. Vem clamar ao Senhor. Porque Deus é tão misericordioso, é tão poderoso, que Ele ouve até a oração de demônios. Os demônios disseram: Senhor, nós rogamos, não nos mande para o inferno agora. E Ele atendeu. Quanto mais você, que é escolhido dele, aquele que te chamou, aquele que te guardou, Ele irá trabalhar na sua vida, irá transformar o seu ser. Ore ao Senhor, busque ao Senhor Todo-Poderoso nas suas orações, e Ele te ouvirá.